Os tupinambás eles chamavam o Brasil de Pindorama, que pode ser traduzido como a terra dos papagaios. Os tupinambás eram a maioria dos indígenas que dominavam a costa leste brasileira. Em 1500, na expedição cabralina, segundo a carta de Pero Vaz e Caminha, indicam os primeiros contatos dos europeus com os índios brasileiros. Primeiro, quando Nicolau Coelho aproximou-se da costa do sul da Bahia, onde ocorreu um contato cauteloso. O português dá o seu gorro ao índio e ele o retribui com um arco. Mais tarde, Pedro Álvares Cabral analisa e estuda o comportamento de 2 índios após serem levados até a nau Capitânia. Ali mostra um papagaio e um dos índios aponta para a terra como se mostrasse que lá também tinha um desses. Ao mostrar um carneiro, eles não demonstraram nenhuma surpresa. Experimentaram vinho e peixe cozido, até que um deles se aproximou e apontou para o medalhão de Cabral, e em seguida apontou para a terra, como se lá tivesse algo parecido. Os portugueses pensaram que ele se referia a ouro. Retrata-se também a reação dos indígenas, enquanto era ministrada a primeira missa no Brasil. No final da carta, Pero Vaz ressalta a importância de catequizar os índios, que iniciava o processo de aculturação. Alguns anos mais tarde, consta que um português chamado Diogo Álvares Correia chegou ao Brasil como náufrago e teria dado um tiro ao alto como uma arma, e os indígenas o confundiram com o deus Caramuru, o deus do fogo e trovão. Na crença politeísta dos tupinambás, Caramuru conviveu com os indígenas, casando-se com Paraguaçu e tornando-se o cacique dos tupinambás. Ele foi fundamental para que os portugueses fundassem Salvador da Bahia. Em São Paulo, os índios sofreram influência dos portugueses, como a Índia Bartira, que casou-se com um português chamado João Ramalho, e foi considerado o fundador de Santo André, e seu sogro o cacique Tibiriçá. Esse foi um dos principais alicerces para que o jesuíta José de Anchieta conseguisse apoio entre outros caciques e na fundação de São Paulo, em 1554. Anchieta foi um dos principais jesuítas que catequizou os indígenas, promovendo também a aculturação. Vou falar para vocês de um homem muito especial. Vocês sabem quem ele é? O cacique? Não, é Jesus. Nesse contexto, houve um conflito chamado Confederação dos Tamoios. Os tamoios eram indígenas da nação Tupinambá, que dominava o litoral norte de São Paulo, até o Rio de Janeiro. Os índios reuniram-se com o apoio dos franceses para tentar expulsar os portugueses do Brasil. Cunhambebe era o chefe supremo dos tamoios. Diziam que ele era dotado de grande força física e destemido. Era ele quem liderava todas as aldeias desse território. Cunhambebe era muito grande, ele tinha força descomunal, coragem sem igual e dureza e ferocidade incomuns. Antropófago, gabava-se de ter comido centenas de inimigos. O seu maior prazer era causar terror e seus contrários, Nunca perdoou um português. Eu prefiro passar fome se não tiver um prisioneiro para o meu banquete. Cunhambebe foi o cacique descrito nas aventuras de Hans Staden, um aventureiro mercenário alemão que ficou horrorizado com as práticas de antropofagia dos tupinambás. Vai um churrasquinho aí? Enfim, a presença dos portugueses era considerada ofensiva pelos valentes caciques, e sobretudo por Cunhambebe, por causa da ação violenta contra os tupinambás, separando as famílias e causando mortes e escravidão entre os indígenas. Na língua dos tupinambás, tamuia quer dizer o avô, o mais velho, o mais antigo. Por isso, a Associação dos Chefes chamou-se também a Confederação dos Tamuias, que os portugueses transformaram em Confederação dos Tamoios. Cunhambebe foi eleito chefe e, junto com Pindobuçu, Coaquira, Araraí e Aimberê, declarou guerra aos portugueses. Em 1563, os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta foram para Iperuígue, em Ubatuba, com a missão de pacificar os índios. Como os tamoios desconfiaram da palavra dos portugueses, Anchieta tornou-se refém por vários meses. Um dia, porém, eis que apareceu uma canoa com o filho do cacique Pindobuçu, o jovem Paranaguaçu, que tinha um ódio dos portugueses. Ao avistar os jesuítas na praia, passou a avançar contra eles pela praia. Os 2 jesuítas saíram em disparada até a cabana de Pindobuçu, onde eles guardavam um pequeno altar.
Os jesuítas passaram a rezar de joelhos e no momento em que Paranaguaçu alcançou o tacape, algo deu errado. O jovem índio sofreu uma espécie de derrame, o que o impediu de assassinar os padres. Após inúmeras negociações, em 14 de setembro de 1563, a comissão voltou com a notícia do acordo. Os portugueses prometeram que não escravizariam mais os tupinambás no litoral e esses, por sua vez, não atacariam as vilas e fazendas. Esse momento foi conhecido como a Paz de Iperuígue. O interessante é sobre os Guaranis, grupos indígenas que dominaram o sul do Brasil. Eles eram de origem de tribos chamadas caribés, que eram comuns na região norte, inclusive na floresta amazônica. Eram conhecidos por serem grandes domadores de cavalos. Consta que quando Pinzon atravessou o norte do país em suas embarcações, avistou às margens do rio os índios cavalgando. Ao verem os cabelos compridos, pensaram que fossem guerreiras amazonas, como na mitologia grega. Por isso chamaram o rio de Rio Amazonas, ou Rio das Amazonas. Olha, capitão, são guerreiras amazonas! Nossa, que legal, vamos dar o nome de Rio Amazonas. Enfim, esse grupo de índios caribés saíram da região norte e foram até o sul do Brasil, onde continuaram a doma de cavalos e mulas selvagens, em especial a doma de muares chucros. Os espanhóis dominaram a região dos 7 povos das Missões, a oeste do Rio Grande do Sul, onde passaram a catequizar os guaranis. A questão é que passaram a exigir vestimentas como enormes batinas aos índios, e esse tipo de roupa atrapalhava na lida com os cavalos. Portanto, os índios guaranis passaram a rasgar as tiras e amarrar sobre o corpo, o que formava assim até mesmo um tipo de vestimenta que deu origem aos termos de farrapos. No século XVIII, a região estava sob disputa entre a Espanha e Portugal. O Tratado de Madrid, de 1750, havia posto a área à disposição de Portugal, em troca da colônia de Sacramento, no Uruguai. Assim, a saída dos jesuítas espanhóis ali ficou decretada, mas esse tratado gerou conflitos. Nem padres nem índios queriam abandonar suas tradições, nem os portugueses queriam abandonar o Sacramento. Houve uma série de confrontos armados que culminaram na Guerra Guaranítica, que deixou um rastro de destruição e sangue que abalou as estruturas do sistema missioneiro. O chefe indígena Sepete Araju, líder das forças missioneiras, tinha sido alferes do exército espanhol. Estava habituado ao convívio com os europeus. Seu nome cristão era José, ele sabia ler e escrever, possuía treinamento militar e exercia grande influência sobre os comandados. Os guaranis foram conseguindo muitas vitórias, mas no final de 1755, a maré da guerra começou a mudar. A 7 de fevereiro, após uma série de derrotas, cerca de 1.500 guaranis foram dizimados na Batalha de Caemboaté. Sepete Araju morreu em combate. A partir desse momento, a história e lenda se confundem. O capitão indígena se tornou herói popular. Sua obstinada resistência foi sintetizada numa frase que provavelmente ele nunca pronunciou: "Esta terra tem dono". Como o corpo do bravo guerreiro não foi encontrado no campo de batalha, espalhou-se a crença que ele subiria aos céus. Surgiu assim a veneração a São Sepé, um santo não reconhecido pela Igreja Católica, mas que dá nome ao município no Rio Grande do Sul. O governo procura fazer as demarcações de terras indígenas. A maioria delas encontra-se na região norte. Ocorrem conflitos entre indígenas e plantadores de arroz em terras demarcadas. Nós vamos plantar arroz aqui! De jeito nenhum. Essas terras nos pertencem por direito. E aqui é um lugar sagrado. O índio no Brasil foi idealizado como na obra O Guarani, de José de Alencar, onde Peri era um índio heróico do romantismo. Mas enfim, os portugueses colonizaram os índios, impuseram sua cultura, pegaram suas terras e contribuíram para um verdadeiro genocídio. Os indígenas do Brasil incluem um grande número de diferentes grupos étnicos que habitam ou habitaram o território brasileiro. Muitas das tribos que existiam no país, à época do Cabral, desapareceram, quer absorvidas na sociedade dos colonizadores, quer dizimadas pela violência em que os índios em geral foram submetidos durante os últimos 5 séculos. Nesse período, nações inteiras foram massacradas ou escravizadas, explícita ou disfarçadamente, ou morreram de doenças e fome.
depois que suas terras foram tomadas e seus meios de sobrevivência foram destruídos. Isso sem falar das inúmeras doenças trazidas pelo homem branco, que foi responsável por parte do despovoamento indígena. Os poucos que sobraram foram aculturados pela catequese, abandonaram suas crenças e começaram a cultuar a religião que os portugueses queriam, o cristianismo. Tupã vai estranhar seu comportamento, Jaci. Tupã não existe, só Cristo salva. E meu nome agora é Joaquim dos Santos. É bom vocês lembrarem que a cultura indígena é a base cultural brasileira. Não esqueçam que dia 19 de abril é o dia do índio. Mas é bom colocarmos na cabeça que todo dia é dia do índio. Olá, amigos! Curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês. Dá o like, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no meu canal.